Olhando para o Rio de Janeiro, nós já comentamos aqui na programação da Jovem Pan que o estado começa a vacinar os idosos a partir desta segunda-feira. Além disso, tanto no Rio quanto em São Paulo, as aulas vão ser retomadas também hoje, nesta segunda-feira. E é sobre esse cenário que nós vamos conversar agora com Renato Kifuri, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria. Bom dia, doutor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. Olá, Lívia. Bom dia. Sempre um prazer falar com vocês e os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, doutor, então nós temos esse cenário, né? A semana começa aí com a iniciação da vacinação em idosos. Então, gostaria de saber como que vai funcionar. Idosos acima de qual idade podem se dirigir a um posto de vacinação e quais são os cuidados que eles devem ter para se imunizarem, é claro, sempre com muita segurança. Olha, Lívia, a gente vem cumprindo ou avançando, na verdade, na fase 1 de vacinação dos mais vulneráveis, né, dos grupos prioritários, profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente, demais trabalhadores de saúde, idosos, vamos começar pelos acima de 90 anos, depois de 85 a 90 e assim sucessivamente regredindo de 5 em 5 anos e convocando. Essa é uma estratégia que não só o Brasil, mas boa parte do mundo tem elegido esses grupos prioritários em função do seu maior risco, né? São esses grupos, ou os profissionais da saúde que mais se expõem, ou os idosos que acabam desenvolvendo doença mais grave com mais frequência, prioritários. Então, vamos seguir o calendário, esperamos que a gente possa contar com vacinas, com quantidades de vacinas maiores para que a gente possa acelerar, né? Essa questão de por semana, 5 em 5 anos, poderia ser mais rápido se tivéssemos mais vacinas. Então, agora todos os esforços devem ser concentrados na obtenção ou na chegada de um número maior de vacinas. Bom, doutor, claro, nós estamos olhando atentamente para o grupo de idosos, né, que é um grupo prioritário nesse primeiro momento, mas vamos falar um pouquinho sobre a vacinação em grávidas e puérperas. Isso porque a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um guia sobre vacinas e recomendou a vacina para esse grupo. Só que os imunizantes não foram testados ainda em grávidas. Por que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez essa recomendação, doutor? Essa recomendação da SBP, da Sociedade de Pediatria, Lívia, ela é uma recomendação de avaliação de risco, porque nós sabemos que a grávida, ela tem, obviamente, um risco aumentado em comparação com mulheres não grávidas, às vezes a ter complicações. Mas precisa ficar claro, não é a gestante toda mulher gestante tem um risco maior e deve ser priorizada na vacinação. Não é isso. É se dentre os grupos priorizados, por exemplo, indígenas, por exemplo, profissionais de saúde, tiver uma grávida, nós devemos discutir com ela esses riscos, risco da vacinação versus risco da doença. A gente sabe que a gravidez ou a Covid na grávida pode evoluir com partos prematuros, com complicações importantes. Então, apesar de não termos estudos, são vacinas que nós chamamos de inativadas, vacinas que, em teoria, como a gente aplica outras vacinas na grávida, da coqueluche, do tétano, da gripe, da hepatite, são vacinas do mesmo modelo, né, de fabricação, vacinas que não têm componentes vivos. Então, em teoria, não tem por que imaginar que seriam vacinas prejudiciais à gravidez ou ao feto. Então, se há uma gestante que está no grupo de risco para ser vacinada, a gente deve discutir com ela assim, olha, se não tem estudos, a vacina é inativada, parece ser segura, você tem um risco muito grande, você é uma profissional da saúde que trabalha dentro de uma terapia intensiva, por exemplo, a nossa sugestão é que essa decisão seja compartilhada. É isso, não temos estudos, mas o risco é grande. Então, nesse sentido, avaliar se a gestante está dentro do grupo para ser vacinado, conversar com ela e realmente discutir a melhor maneira de conversar e de atender essa mulher. Agora, doutora, a mulher que quiser engravidar durante esse período de vacinação, pode tentar agora ou é melhor esperar um pouco mais? Olha, como toda vacina, a gente geralmente fala, toma a vacina, aguarda umas semanas para engravidar, mas não há nenhuma recomendação específica no sentido de, tomei a vacina, engravidei daqui 15 dias e agora vou ter que interromper minha gestação. Não há nenhum problema em relação a isso.
Algumas mulheres foram vacinadas e engravidaram na sequência. Até o momento não houve nenhum problema com essas gestações. É uma precaução. Isso nós não chamamos de contraindicação. Como a gravidez, vacinar grávidas não é uma contraindicação absoluta, é uma precaução. Então, se você tomou a vacina e por acaso engravidou dali uma semana, 2, 3, 4, nenhum problema, seguir o pré-natal normalmente. Muito bem, doutor. Agora vamos olhar para as crianças, né? Porque nós temos a notícia aí, Rio de Janeiro e São Paulo retornam com as aulas presenciais nesta segunda-feira. Nós já falamos muito sobre os cuidados dessa retomada, mas é sempre bom reforçar. Só que diante dessa retomada, nós temos visto que em Manaus, por exemplo, até os leitos de UTI reservados para crianças com Covid-19 estão cheios. Isso levanta uma preocupação em dobro com a retomada das aulas e o papel das crianças na pandemia, doutor? Olha, Lívia, nós equivocadamente no ano passado fechamos a escola num primeiro momento, acreditando que as crianças transmitiam muito, adoeciam muito, e as escolas foram as últimas a serem abertas no programa de flexibilização. Ou seja, nós penalizamos praticamente um ano inteiro letivo das crianças, achando que estávamos fazendo o melhor, claro, protegendo as crianças, protegendo a transmissão, protegendo seus pais, quando na verdade o que a ciência nos mostrou nesse último ano foi que as crianças transmitem muito menos do que qualquer outro, que as crianças raramente são a porta de entrada do vírus dentro da casa, que as escolas não impactam de maneira, a escola aberta ou fechada, o tamanho da pandemia. Então isso mudou. Então, o consenso hoje na literatura é que as escolas devem ser as últimas a serem fechadas num cenário de restrição. Quando eu digo as últimas, não é que nunca serão fechadas, elas podem até ser fechadas quando estivermos fechando restaurantes, academias, praias, shopping centers, todo o comércio. Se chegarmos ao extremo quase de um lockdown, as escolas obviamente também estarão fechadas. Mas em situações onde nós estamos com restaurantes, com bares, com shopping, com comércio, com lojas abertas, não faz sentido nós privarmos as crianças ou responsabilizar as crianças por esse quadro de transmissão. Elas não representam um risco adicional às escolas abertas. Claro que essas escolas devem voltar com todos os cuidados com os outros comércios, as outras instituições estão voltando a funcionar com um número reduzido, com aulas virtuais, misturadas com aulas presenciais, com alternância de horários de entrada, com lavagem de mãos, com máscara, com professores com face shield, com proteção também, obviamente com todos os cuidados. E lembrando que essa volta às aulas pode ser opcional. Se os pais não estão seguros, a criança tem uma doença crônica, mesmo os trabalhadores da escola, os profissionais de educação que são grupos de risco, precisam ser afastados por uma atividade de virtual ou não de convivência, tudo isso precisa ser começado. Nós temos que enfrentar esse desafio da educação. Não é possível nós termos um custo para essa geração provavelmente irrecuperável em termos de educação no futuro. Então, a volta às aulas tem que ser segura, tem que ser escalonada, a gente precisa ganhando confiança com essas voltas, até que todos, e construindo uma volta segura com todos, né? Os atores desse processo. Os professores têm que estar conscientes, têm que estar, vamos dizer, seguros, o Ministério Público na questão da reprovação, a escola precisa ser capacitada para aulas virtuais, o Estado precisa oferecer internet para aqueles que não podem assistir a aula presencialmente. Então, hoje as coisas mudaram, né? A caneta e o papel, o caderno hoje, o lápis e o caderno é a internet e o notebook. Então, a gente precisa investir nisso. Não é só termos pias para lavagem de mãos, nós precisamos muito mais do que isso. Exatamente, além do dilema entre a pandemia e a economia, nós temos a pandemia, a educação e a pandemia também colocou o mundo diante de um outro dilema, né? O número de casos explodindo, com esse número de casos explodido e um estoque limitado de doses de vacina, quem deve ser imunizado primeiro, doutor? Quais são os prós e contras de diferentes estratégias de imunização que nós estamos acompanhando no mundo? Alguns países adotaram, né, a estratégia de imunizar primeiramente as pessoas mais jovens, diferentemente do Brasil, que adota a estratégia de imunizar os mais velhos. Então, quais são os prós e contras? Olha, Lívia, essa estratégia de você vacinar
não os mais vulneráveis, mas vacinar aqueles que mais transmitem, raros países têm feito isso, né? A grande maioria dos países tem adotado a vacinação dos grupos mais vulneráveis. E por quê? Porque para você ter um sucesso na proteção chamada indireta, eu vacino aqueles que mais circulam, aqueles que mais transmitem, e indiretamente eu vou proteger os outros, você precisa de 3 fatores que infelizmente nós não temos. Primeiro é muita vacina. Para você vacinar todos os jovens de 20 a 60 anos de idade, os adultos de 20 a 60 anos de idade, é metade da população brasileira ou mais. Nós não temos nem vacina para os grupos de risco, quanto mais para vacinar essa população que é enorme comparado ao grupo mais vulnerável. Então, já descartamos essa possibilidade, ou todos os países do mundo já descartam essa possibilidade, porque não há vacina para vacinar a população jovem. Nem os países que têm mais idosos, como a Europa, têm vacinas para tantos jovens que constituem a maior parte da população. Segundo, nós precisaríamos de vacinas que sejam capazes não só de prevenir doença no vacinado, mas de prevenir que eles transmitam. E nenhuma vacina dessas até hoje licenciadas demonstraram essa capacidade. Elas são muito boas para prevenir doença em quem recebe, mas ela não previne que o indivíduo adquira o vírus e transmita na comunidade. Consequentemente, o indivíduo vacinado vai continuar transmitindo, não vai ter a proteção indireta. E segundo, essas vacinas precisam ser altamente eficazes, acima eficácias de 95%, 99%, como é sarampo, como é rubéola, para você realmente não ter ninguém mais doente nesse grupo. Ou seja, quem está defendendo vacinação dos que circulam mais, dos trabalhadores, para tentar beneficiar os grupos mais vulneráveis, está indo na contramão da ciência e das evidências atuais. Então, isso realmente não tem sido recomendado por nenhuma instituição internacional, recomendação como a Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Doutor, são muitas questões. Nós já falamos aqui dos idosos, das grávidas, das crianças com a retomada das aulas, e agora surge aqui mais uma dúvida que eu vejo de forma recorrente nas redes sociais, são os cuidados com as vacinas para a Covid-19 em pacientes com doenças autoimunes, as pessoas que são imunossuprimidas, correto? Essas pessoas, que têm essa dificuldade de gerar ali os próprios anticorpos, podem tomar a vacina contra a Covid-19? Excelente pergunta, Lívia, porque isso tem uma população cada vez mais crescente, que são pacientes com câncer, pacientes transplantados, pacientes que têm o vírus HIV, pacientes que têm doenças autoimunes como reumáticas, gastrointestinais, que usam remédios muitas vezes que podem baixar a nossa resistência. Essas vacinas, especialmente a que nós estamos usando aqui no Brasil, são vacinas chamadas inativadas, não oferecem nenhum risco para esse tipo de paciente. Inclusive, são recomendadas na bula, inclusive não há contraindicação para utilização em nenhum desses grupos. O que nós podemos avaliar caso a caso é, dependendo do tratamento que se está fazendo, nós podemos eventualmente esperar o melhor momento para vacinar. Porque se você está fazendo um tratamento que é muito agressivo, que baixa muito a resistência do indivíduo, essa vacina você vai dar num momento que ela pode não funcionar, não ter ação nenhuma. Alguém que está em quimioterapia, tratando um câncer, que sua resistência está muito baixa, talvez não seja o melhor momento de vaciná-lo. Nós temos que esperar um intervalo entre o encerramento dessa quimioterapia. Algumas drogas reumáticas, para tratar doenças reumatológicas, por exemplo, também. Então, dependendo do momento da doença, dependendo do tipo de tratamento, da droga, da dose, do tempo que está utilizando, talvez a gente encontre a melhor forma de vacinar esses indivíduos com as vacinas da Covid-19, para que a gente obtenha o melhor resultado. Mas não são contraindicações. Isso precisa ficar claro, esses indivíduos podem e devem ser vacinados. O ideal é só ajustar o melhor momento para que essa vacinação ocorra. Muito bem, doutor. Agora, para a gente finalizar, as novas variantes estão no radar dos estudos de monitoramento ao redor do mundo. A Itália, por exemplo, prorroga o veto a brasileiros por temer a nova cepa do coronavírus. O que nós sabemos até agora sobre essas novas variantes e quais são os sintomas mais comuns? Eles são similares ao do vírus inicial, doutor? Olha, Lívia, talvez nós estejamos aí no campo mais preocupante realmente atualmente. Nós considerávamos, que o vírus poderia sofrer mutações, mas a frequência com que ele vem sofrendo essas mutações são mutações que se acumulam para gerações futuras, ou seja, eles se transformam,
a cada vez que eles se copiam, e essas cópias vão gerando gerações futuras do vírus com a mesma, vamos dizer, com a mesma divergência lá da sua forma original. E isso vai ganhando, em alguns aspectos, maior transmissibilidade, eventualmente pode ganhar o vírus mais agressividade, eventualmente ele pode escapar dos testes diagnósticos, ele é tão diferente, os testes não mais detectam, eventualmente eles podem até escapar das vacinas, as vacinas não mais conseguem, os anticorpos induzidos pela vacinação, não conseguem mais neutralizar o vírus. E o que nós estamos assistindo com as variantes da África do Sul, da Inglaterra, do Brasil, são variantes que têm essa capacidade de se espalhar muito rapidamente. Eu sou muito pessimista em relação a essa questão de fechar a fronteira, achar que o vírus não é capaz de entrar num país ou numa região. Eu acho que quando a gente consegue detectar uma ou outra variante, até nós sequenciarmos o genoma e ver se ela é diferente, o vírus já caminhou, ele é muito mais rápido do que a nossa capacidade de detecção. Então, assim o vírus da Inglaterra já ganhou o mundo, assim o vírus de Manaus já está em outros locais, no Brasil, o vírus da África do Sul e assim por diante. Então, nós vivemos num mundo globalizado, onde essa dispersão do vírus é muito rápida, né? E nós testamos muito pouco, nós vigiamos, nós temos um sistema de vigilância muito pouco dessas variantes, muito pequeno. Então, nós precisamos acompanhar, sim, o que mais nos induz, o que mais nos chama atenção. Primeiro, a sua última pergunta, não muda nada os cuidados, ele se transmite do mesmo jeito, mesmo sendo mais fácil a transmissão, a máscara protege, a lavagem de mãos protege, o distanciamento protege. E outra coisa importante, isso só vai nos mostrando que quanto mais tempo a gente demora para vacinar, quanto mais tempo a gente mantém esse vírus circulando, mais ele vai mudando e maior a chance da gente no futuro ter vacinas que precisem também ser mudadas. Então a Covid-19 tem nos surpreendido a cada mês e sem dúvida essa é a grande preocupação da comunidade científica atual. Essas novas variantes, elas estão circulando com mais facilidade, já alguns dados preliminares que novas vacinas talvez não sejam tão efetivas para essas novas variantes, então nós precisamos mais do que nunca evitar a circulação do vírus, ou seja, manter os cuidados que a gente já sabe e vacinarmos a população o quanto antes. Só assim nós vamos controlar antes que essa disseminação o torne muito diferente, essas mutações sejam acumuladas cada vez mais. Bom, nós conversamos com Renato Kifuri, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, mais uma vez, muito obrigado e uma ótima semana. Obrigado, Lívia. Sempre um prazer falar com vocês. Um abraço.